Boa tarde aqui, mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso podcast aqui na Campsoft. Estamos aproveitando aqui os estúdios da Chachado. Hoje a gente trouxe um convidado especial para vocês conhecerem. A gente vai trazer muita novidade, muita coisa de marketing, muita coisa sobre vídeos e streamings. Então tem muita coisa boa. Então apresento aqui Daniel Landi, gerente sênior de distribuição da Warner. Ele está com a gente aqui como convidado, então ele vai trazer muitas novidades ali de como utilizar os conteúdos da Warner, como utilizar o produto da Max dentro da sua operação de distribuição, como que realmente esse produto de streaming ele pode fazer um diferencial na tua operação, no teu provedor, na tua empresa. Então, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, Daniel. Vai ser, acho que você viu um pouco os preparativos do que a gente tem aqui. E tem coisa boa, hein, hoje, hein? Tem muita coisa legal. Tem muita coisa boa e acho que o intuito é a gente compartilhar esses bastidores que tem por trás. É um parceiro aqui de longa data. Quantos anos que a gente já tem aqui? Cara, acho que a gente está indo para o quarto, quinto ano já de parceria, né? Quarto ano de parceria. Quarto ano de parceria. Então, sucesso. Sucesso, 4 anos juntos com o time da Warner, então tem sido uma aventura muito boa, uma coisa muito, um crescimento muito bom, e agora com a presença aqui nas nossas lives. Então, Daniel, conta um pouquinho para nós aqui como é que tá, o que temos de novidades, o que vocês prepararam. Eu vi que tem novidades, vocês sempre estão com lançamentos, sempre tem Gostamos de lançar alguns conteúdos, né? Mas é importante, né? Os conteúdos que fazem a diferença para a gente poder realmente levar para o cliente, ele poder fazer um trabalho ali de divulgação, marketing. Então, meu nome é Daniel Landi, eu trabalho lá na Warner Bros. Discovery e hoje o produto nosso de destaque é o nosso Streaming Max, né? Que a gente tem essa distribuição já há 4 anos via Campsoft, né? Nós estamos com uma base muito importante, muito relevante para a gente, essa parceria. Uma parceria muito estratégica e que faz com que a gente chegue no interior, né? Lá né? Do Acre ao sul, interior de Minas, São Paulo, Rio, para que a gente possa também levar Max para esse assinante, né? Via o provedor de internet. Esse que é a grande estratégia nossa por trás dessa parceria aqui com a Campsoft. E é uma ferramenta muito importante para a venda da banda larga. E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. É interessante isso que você fala, né? Porque realmente acho que a parceria ela pulverizou bastante o acesso de você conseguir trabalhar com uma marca grande como o Max e o Warner, né? Então essa parceria ela levou, né, para o Acre, para a Amazônia, todos os lugares ali você poder realmente trabalhar com todo esse conteúdo, que é um conteúdo fenomenal. Eu vou dizer assim que eu assisto com alta frequência. Então, e acho que essa é algo que a gente tem visto um crescimento muito grande aí, com mais de, nossa, acho que são até dentro dali são centenas de empresas aí que já trabalham aqui fazendo toda essa operação. É muita coisa. Sim. Acho que o streaming, ele democratizou o acesso ao conteúdo, né? De certa forma, claro que é um streaming premium, né? Um streaming pago, mas justamente é isso. Então você com a tela de um celular, ou apenas com a conexão com a internet, né? Usando o Wi-Fi ou o próprio banda do celular, você passou a ter acesso a todos esses conteúdos, né? Então acho que isso é um papel muito importante do streaming, né? A gente poder levar esse conteúdo para todos os lugares no mundo. Né? Nós já estamos presentes em muitos países ao redor do mundo, estamos crescendo essa expansão, né? Na América Latina aí nós estamos grande parte presentes. E é isso no Brasil, né? Nós estamos, como eu disse aqui com vocês, a gente tem essa estratégia de poder levar a Max para esse interiorzão desse Brasil. Então, Max, que é uma plataforma muito grande, de muito conteúdo, né? Entrando um pouquinho no produto Max, né? É uma plataforma de streaming que ela agrega o nosso quase, posso falar que são todos, mas assim, grande parte do nosso conteúdo de Warner Bros. Discovery. Então nós estamos falando aqui de um conteúdo que vem de HBO, né? Então os filmes da HBO, as séries da HBO que passam lá nos canais chegam para Max, né? Então nós estamos falando aí de The Last of Us, que tá assim, tá incrível, bombando hein? esse. Tá incrível, hein? E aí você tem os filmes da Warner Bros, né? Do estúdio Warner Bros, que tem mais de 100 anos, né? Que são o acervo deles é incrível, né? Então assim é muito importante a gente ter esse acervo de cinema dentro do streaming, né? Então dá muita robustez na nossa plataforma. E aí você também tem os conteúdos da Discovery, né? Dos canais da Discovery, né? Largados e Pelados, Aeroporto, Área Restrita. Então é muito conteúdo que a gente fala de não ficção, né? Então é um conteúdo ali estilo documentário, muito na linha da TV por assinatura, né? E a Max também ela inova trazendo muito conteúdo ao vivo.
Tá? Acho que o conteúdo ao vivo é algo que a gente está desde o nascimento da plataforma, a gente traz as transmissões de Oscar, as transmissões de premiação, né, nos Estados Unidos, do Emmy, do Grammy, e também tem o futebol. Futebol, esse também acho É que incrível, né? Acho que o top. brasileiro gosta, né? Não importa o lugar no Brasil. Não. Então, o futebol é um pilar muito importante dentro da Max, né? E a gente tem o Paulistão, a gente teve agora o Paulistão masculino e feminino, e agora a gente está aí na grande fase final da Champions, né? Na verdade, agora a gente tem os dois finalistas, né? Que vão se enfrentar em Munique, agora no dia 31. Estamos ansiosos por essa final. Infelizmente, o meu Barça acabou sendo eliminado. mas num jogaço. Vamos assistir as finais ali. Vamos. E esse jogo em específico, vale ressaltar, a gente teve uma enorme audiência em Max, né? O jogo de Inter e Barcelona foi incrível. Assim, o jogo foi 3-3 lá, depois voltou 3-3, 4-3 na prorrogação. Então, assim, a audiência acompanhando com a gente. E a gente está falando de uma plataforma de streaming com 2 horas de conteúdo ao vivo, 3 horas e ali, segurando, né, super fluido. Então é muito importante esse conteúdo ao vivo, né, na plataforma. E é isso. Então, assim, Max na Campsoft leva a Champions League aí pro assinante. E é interessante, acho que a gente vai entrar um pouco mais aqui nos próximos capítulos aqui de hoje, né? É interessante saber realmente quais são esses conteúdos que têm uma audiência grande, né? Certo. Porque quando a gente tem esse conteúdo com audiência, no fundo acaba sendo um tipo de conteúdo que chama a atenção do público. Sim. E aí como é que a gente vai atrelar isso com os provedores, né? Vamos chegar nesse tempo, mas eu lembro que você tinha preparado algum material. Tem um vídeo bem bacana, que já ilustra grande parte do que eu disse aqui. Podemos soltar? Vamos ver se a gente já consegue soltar agora. É um vídeo que vale a pena, ele traz um potpourri aí de muita coisa boa do que a gente está lançando, né? E traz um pouquinho de como que a Max, né? Como que a Max está se posicionando, então, pro nosso ouvinte aqui poder entender um pouquinho de todo esse conteúdo que a gente fala. Porque eu só falei de alguns aqui, mas é muito conteúdo, Ricardo. É muita coisa. São mais de 37 mil horas. 37 mil horas 37 de conteúdo. assim, que nós já estamos largando, né? Conteúdo entra e sai, né? Natural, dentro de uma plataforma de streaming. Sim. Então o filme saiu nos cinemas, ele chega em Max, aquele capítulo daquela série que, né, ele vai chegando, a gente vai colocando na prateleira, né, e vai montando toda a temporada. Vamos lançar aqui o vídeo aqui já para Vamos lá? Olhar o que tem por aí. Vamos lá. Tem muito conteúdo. Isso Tem é muito só um conteúdo. pouquinho, né? Então, a gente viu aqui The Last of Us, Euphoria, que são conteúdos de Hollywood incríveis, né? Que chegam na plataforma. Mas também tem muito conteúdo local, né? Vocês ouviram aí a Camila Pitanga, né? Que é um Beleza grande Fatal, talento, né? com Beleza Fatal, que ela arrebentou agora nesse começo de ano, né? Nós tivemos uma audiência incrível na A plataforma. audiência foi alta de Beleza Foi Fatal. muito bom, né? O número de pessoas que se engajaram assistindo, consumindo essa novela, né? Foram mais de 40 capítulos, então, assim, foi uma novela que trouxe muito engajamento para dentro da plataforma.
E a gente ficou muito feliz, teremos mais novidades em breve, mas também tem muito conteúdo produzido no Brasil, né? Apesar de nós sermos uma empresa americana, mas a gente tem produzido, né? Produzimos muito conteúdo aqui. Então aquele conteúdo que passa na Discovery, nos canais da Discovery, ele entra também para Max. Tem muquiranas, como eu comentei, aeroporto. Então todo esse conteúdo que é produzido localmente também tem um gostinho de Brasil dentro da plataforma. Então tem um conteúdo ali que é interessante para a gente poder trabalhar. E agora, indo um pouco mais para essa... Vamos entrar agora um pouco mais no comercial. Legal, negócios. Negócios, né? Porque muito interessante a gente olhar que tem muita propriedade intelectual, tem muito conteúdo. A gente está falando de Last of Us, a gente está falando do Game of Thrones, tem Harry Potter que passou, tem conteúdos que são mais novos, tem conteúdos que são mais antigos, né? Mas eu acho que quando vocês veem a audiência, é legal a gente compartilhar aqui também com o pessoal o que tem maior procura e a gente pensar como a gente consegue usar esse material para o provedor que está na ponta. Perfeito. Né? Como é que vocês sugerem esse tipo de campanha? Como é que a gente pode utilizar esse material? Porque é um investimento que é feito, né? Eu estou pensando agora na empresa que ela traz, ela comunica, ela divulga, fideliza, mas como é que a gente pode alavancar isso? Bacana. Acho que vale primeiro a gente entender o contexto de banda larga no Brasil. Perfeito. O que a gente está vivendo nesse mercado de banda larga? Então a gente sabe que a briga por margem e preço ela é muito forte, muito competitivo. Né? É um ambiente muito competitivo, de margens muito, muito apertadas. E a gente está... O pessoal falou que o vídeo foi sem som aqui que passou? Então vamos passar dar um play de então novo. Vamos lá. Som. E a gente entra. Nossa. Então vamos lá, vamos dar um replay aqui agora com som, com som é mais emoção. Eu acho que vai ficar mais bacana. Vamos ouvir a Camila Pitanga falar. Vamos lá. Ninguém queria esse final. Ninguém nunca disse: meu senhor, tome meu dinheiro, pegue essa faca e acabe comigo de vez. Ninguém senta no sofá pensando: hoje eu quero meu domingo arruinado. Esses gays estão tentando me matar. Minhas ilusões despedaçadas. A Lola Land é minha, my love. E meu time derrotado. Mas algumas histórias simplesmente ficam com a gente. Oi, bebês. A gente tinha terminado. Eu amo vocês. Mas vocês não são pessoas sérias. Viva as gay! Gay, 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 gay! Ninguém pediu por nada disso. Ou você acha que alguém imaginaria isso? Isso. Ou ela. Eu nunca fui tão feliz! Ou todos eles. Ou até mesmo aquilo. Olá! Ou ele. É guerra que o Curió quer? Porque ninguém sabe qual é a próxima história. Até que ela acontece. Não! Tá tudo bem. Então, Tá tudo bem. é outra história. Agora com mais emoção, hein? Agora valeu, né? Agora com mais emoção. Não, muito bom. Legal. Então, retomando aqui, né? A gente, olhando todas essas propriedades intelectuais, né? O que tem desde o Harry Potter, Beleza Fatal, que você trouxe aqui de conteúdo nacional, né? Que é interessante que a gente pega um público fiel também, que é das telenovelas, né? Mas desse conteúdo, puxando para a banda larga, como é que a gente consegue utilizar esse conteúdo dentro da estratégia de marketing comercial ali, né? Financeira ali do provedor, né? Bem, então eu estava comentando desse mercado de banda larga. Acho que é muito importante a gente mergulhar primeiro nesse mercado, Sim. né? E um dos pontos que eu comentei da margem, etc. Acho que, né, quem está nos ouvindo aqui está muito acostumado e é uma dor, né? A gente sabe que é uma dor no mercado. Você tem que encontrar um diferencial. Né? E é aí que entram os SVAs, né? O serviço de valor agregado, no caso de um streaming premium como a Max, ela vai chegar para se conectar com a sua venda de banda larga. Tá. Então é isso que a gente busca. A gente quer entregar esse valor que todo esse conteúdo está trazendo, todo esse lúdico e todo o conhecimento desse nosso portfólio. É o que você disse das grandes marcas, dos grandes eventos de uma Champions, atrelar isso à venda da banda larga.
A gente preza muito, né? Agregar na banda larga esse conteúdo premium. E essa fidelização, então você está falando que a gente acaba colocando um conteúdo que ele é para a família toda. Então, muitas vezes, os pais fizeram a contratação do plano, quem está utilizando é o filho, fala, não, vou cancelar, fala, não cancela porque eu estou assistindo The Last of Us, que está aqui todo domingo, tem um novo capítulo, eu não quero parar, ou tem uma novela que está ali junto, né, porque ele vai querer continuar assistindo porque tem uma continuação, né? Por isso que tem sempre esses lançamentos, né? Correto. Uma plataforma de streaming, ela tem que estar sempre trazendo os lançamentos, né? Os lançamentos, Sim. eles geram esse movimento dentro da plataforma, de consumo, de novos assinantes que estão chegando, né? Mas assim, a gente também tem um catálogo, um acervo muito grande, que também é muito consumido, né? A gente fala de séries como Big Bang Theory, que é uma série que já acabou na TV. Faz a gente tempo já ela. Ela já faz um tempo, né? que acabou. Friends, nós estamos falando de mais de 20 anos que essa série já se encerrou, né? E são conteúdos que são muito consumidos na plataforma. E isso é muito relevante para uma plataforma de streaming. Você tem um acervo muito grande, sólido e robusto, que são essas 37 mil horas que eu comentei, mas está chegando coisa nova, né? Um dos conteúdos que está sempre chegando são os filmes de cinema. Então a Warner Bros. Lança nos cinemas, né? Estamos aí com Minecraft, agora terminando a temporada dos cinemas, em breve ele chega em Max, né? E o consumidor ele vai se habituando com isso, né? Ele vai entendendo esse movimento desse conteúdo que está chegando, que tem uma temporada nova. Quando a gente anuncia uma nova temporada de algum, por exemplo, The Last of Us, quando a gente falou que ia ter a segunda temporada, poxa, então eu vou continuar assinando essa plataforma porque está chegando um conteúdo que eu gosto. Então, ele vai mantendo, né? A gente tem aquele lifetime velho do cliente, do nosso consumidor, ele quer ficar ali, né? Para continuar assistindo aquele conteúdo que é muito, muito importante para ele. Agora, eu vou entrar numa pergunta ali, que, né, assim, a gente está falando de Max, né? E dentro do Max, ele tem, a gente falou de Big Bang Theory, a gente falou de Friends, tem a parte de cartoons, né, que é para a parte kids e famílias, né? Eu como provedor, eu posso eventualmente estampar na minha loja com um adesivo, adesivar ali junto com o material, por exemplo, do Big Bang Theory ou talvez do Last of Us, para trabalhar essa parte de entretenimento dentro da minha loja? Esse é o segundo passo que a gente vai trazer aqui, Ricardo. Então eu já estou adiantando. Não, aqui, mas então eu acho que esse é o momento que é muito importante. Então a gente falou muito da questão de você juntar banda larga com um streaming para você gerar uma oferta de mais valor, né? A gente pegou de uma pesquisa que 73% dos consumidores eles preferem contratar uma internet que está trazendo um conteúdo atrelado. Legal. Então a gente sabe que o consumidor quer. Então, ótimo. Então, a gente está, primeiro, conectando isso, trazendo um conteúdo relevante junto com qualidade de banda larga. E o segundo é o provedor de internet saber utilizar a nossa propriedade. Perfeito. Respondendo a sua pergunta, sim, ele pode utilizar. Muito importante ele aprovar com o time da Campsoft todo o uso. Para cada conteúdo a gente tem umas policies que nós temos que respeitar, né? Você não vai poder pegar o Harry Potter e colocar ele segurando uma fibra, essas coisas, né? Que nós somos muito criativos. O brasileiro é muito criativo. Mas você vai poder sim estampar na sua frota dos carros que estão na rua, colocar na vitrine da loja, fazer material de ponto de venda, ou usar no próprio comunicação. Quer fazer um outdoor o final da Champions League, né? Você fazer um outdoor sabendo comunicar e respeitando o nosso guide, validando o material com a Campsoft, use esse material. Isso é relevante, né? Então você tem, nessa parceria com o Max, pela Campsoft, poder usar nossas propriedades para, colocando nesse bundle, né, de banda larga com a Max, poder entregar isso para o consumidor, né? Então, desde a oferta, né, também trabalhando na comunicação. Então, com certeza, Ricardo, acho que esse é um dos pontos muito importantes que a gente reforça, e eu deixo essa mensagem aqui. Perfeito. Use o nosso material, sempre lembrando, né, de ter as condições, né, de aprovação. Tem mas imagina, quanto você pagaria para usar um conteúdo de Champions, ou de uma série, ou de um filme? Né? É um valor muito alto. Muito alto. Então, ele, na nossa parceria, ele sabendo e utilizando corretamente, ele vai poder usar esses assets. Porque é interessante, né? Você pode tem a loja, né? Você tem o cliente que vai todo mês fazer o pagamento da fatura dele, né? Realmente utilizar para pagar. Quer trocar o plano, quer trocar o plano, upgrade, alguma coisa, e de repente você tem a tua loja envelopada, você tem lá um trono assim adesivado, né, do Game of Thrones, que fez muito sucesso, né? Porque são ícones, né, que existe das séries, né, que realmente fizeram muito sucesso.
Por exemplo, né, você tem esse trono, muitas vezes as pessoas param para tirar foto. Sim. Então, você tem adesivado ali o trono, eventualmente ela vai passar ali e vai tirar uma foto. E do lado tem a marca da tua empresa, né, do teu provedor ali rodando, né? Isso. Então, são coisas que acabam ajudando na comunicação, né? E eu acho que como estratégia de marketing, isso acaba sendo interessante poder utilizar esse material. Sim, né? é extremamente relevante, né? Você tem uma parceria com um conteúdo tão forte, Sim. saber utilizar esse material a favor da sua venda, né? Claro. Deixando de sair da briga de preço e velocidade e agregando elementos de conteúdo, de entretenimento. Né? Então, você no ponto de vista do consumidor, ele vai ter atenção ao preço, aquilo que ele quer contratar, mas ele pode ser capturado por um Harry Potter, ele pode ser capturado por um Game of Thrones, um Superman, um Batman. Né? Então, é isso, saber usar os nossos recursos, os nossos assets, né? A gente fala de IPs, que são as nossas propriedades, né? Para venda. Né? E aí... São propriedades que chamam a atenção, né? Você diz que de envelopar o carro, a frota, você está passando, você fala assim, passou um Batman. Fala, não, isso aqui é do provedor aqui. Perfeito. Que tem e quem não conhece o Batman? Quem não conhece? Quem é Superman? Você né? acaba tendo essa transferência, né, de marca, assim, transferência de marca, né? Transferência de conhecimento ali para, poxa, e acho que para o provedor, né? Se ele é um provedor, como você falou ali, do interior do Brasil, ele associar a marca dele com uma marca global, puxa, isso traz uma relevância para o próprio provedor, para o negócio dele, de falar assim, eu consigo ser tão forte como as grandes telcos. Uhum. E isso traz um posicionamento que ele consegue fazer um atendimento melhor que uma grande telco, que muitas vezes você é só mais um número, e aquele provedor da região, né, ele tem um atendimento muito mais ágil, e ele consegue ter um relacionamento com grandes marcas como o Max, né? Então, isso acaba sendo um diferencial ali dentro. Perfeito. Né? É o provedor saber realmente não só oferecer na oferta dele, no portfólio, na prateleira dele Max, mas realmente ele poder usar o nosso ecossistema. Tem que divulgar, a favor da né? venda. Tem que aproveitar isso. E poder, né, se apropriar, comunicar os lançamentos, porque a gente estava comentando sobre os nossos conteúdos, então é muito conteúdo que está chegando a todo momento. Né? Então isso, de repente ele falar... Todo trimestre tem novidade, né? Eu diria que toda semana tem novidade, sabe? É um episódio de um conteúdo, uma novela que chegou, um jogo ao vivo que está passando. Então toda semana tem conteúdo novo ali entrando na plataforma. E aí o provedor se aproveitar disso, desse nosso calendário desses lançamentos, né? Então, de repente ele fazer ali um movimento para falar da final da Champions e puxar a atenção desse assinante que está interessado em assistir aquele jogo da Champions, né? E joga uma oferta para ele, né? Fala, cara, fecha comigo aqui que você vai ter acesso a Max, né? Então, realmente é isso, saber utilizar esse conteúdo. E a gente até estava falando um pouquinho sobre os nossos conteúdos, então a gente falou aqui sobre HBO, sobre os filmes, sobre futebol. Tem também um público que é muito importante no streaming, Ricardo. Qual? Público infantil. Público infantil. Vocês têm um acervo grande de A gente tem um acervo muito grande. Então, a gente tem os dois maiores canais de TV por assinatura, que são Discovery Kids, focados em público infantil, né? Discovery Kids e Cartoon Network. Esse conteúdo está todo na plataforma. Né? Então, você tem... Quando você entra em Max, e a gente sabe do cuidado que temos que ter hoje com a tela, né? Com as crianças, com os nossos pequenos. Então, na Max, você pode criar um perfil para os seus filhos. Né? O seu filho João pode ter um perfil, você coloca a idade dele, a plataforma vai entregar um conteúdo seguro para a idade dele. Né? A gente faz uma curadoria preocupado com ele, não vai ver It, o Palhaço, ele não vai ver um filme de Matrix, entendeu? Então, assim, vai ter um conteúdo específico para a idade dele, né? Muito bem curado. E você tem a Maria, que tem 10 aninhos ou 5 aninhos de idade, né? O público pré-infantil. A gente tem muito conteúdo de Discovery Kids para esse público pré-infantil. Então, também são pilares muito importantes dentro do streaming e que a gente fala que é um streaming para toda a família. Né? Então, desde a novela, do futebol, do filme, da série e também dos cartoons, dos desenhos aí para a molecada, né? Então, é muito conteúdo, muito amplo, muito conteúdo. Acho que aqui o desafio, né? E aí a gente pode tem a Campsoft, o time pode ajudar em escolher esses conteúdos, porque vocês têm uma lista do que interessante o que tem de audiência, para a gente poder levar e o provedor poder trabalhar essa audiência, né? Hoje a gente sabe que são os lançamentos, que é o Last of Us, a gente está falando, por exemplo, a parte mais geek, né? Teve também agora o lançamento que foi do Minecraft, que também
para o público jovem é uma febre. Sim, e ele vai chegar em Max. Vai chegar o Max em breve, né? Em breve. Então é um conteúdo que é interessante utilizar aqui como IP para os próximos meses, né? Sim. Mas acho que você falou de oferta. Eu acho que seria legal a gente entrar um pouco mais em oferta do plano e como é que a gente pode empacotar isso ou fazer uma oferta, ter um exemplo? Você tem algum case que você poderia compartilhar ou pelo menos como foi estruturado um case para mostrar ali um exemplo de sucesso do Max, né? Ah, sim, temos dentro da casa, né? Junto com a Campsoft e alguns parceiros da casa já fizeram bons exemplos de oferta, de ações na rua, de força de vendas, trabalhando nessa venda combada, né, da banda larga com o Max, e que é extremamente relevante para o negócio do parceiro. Acho que aqui o nosso time vai poder mostrar um pouquinho de alguns exemplos, mas é o operador pegar... Aqui a gente está vendo, por exemplo, ele utilizou The Last of Us, você pode ver aqui na comunicação desse nosso parceiro aqui, que é a Red Fox, e trabalhou um combo família, ou seja, ele entendeu que ele vai fazer uma oferta de banda larga de um ticket mais alto, e ele está usando a plataforma Premium que entrega para toda a família conteúdo, como a gente disse agora. Sim. Então ele está levando o ticket um pouco para cima. Então por 129 ele combou 700 mega com a plataforma de Max. E ele está utilizando muito bem a propriedade de The Last of Us que estava chegando na plataforma, né? Então você chama a atenção do assinante para isso. Outros exemplos, tem provedor que utiliza o próprio KV, ou às vezes ele tem um garoto propaganda, né? Ele traz os elementos de comunicação do provedor, agregando a marca de Max e agregando às vezes ali alguma imagem, né? Aqui é por exemplo, do Mato Grosso, que ele traz pra gente, que é um dos garotos propagandas do provedor de internet, né? Mas ele vai acrescentando ali Max na oferta. Às vezes ele traz no próprio texto da comunicação falando sobre o conteúdo de Max. Em alguns momentos eles utilizam as imagens que a gente cede, né? Então é um mix e sabendo trabalhar isso na comunicação, o provedor sabendo trabalhar isso no portfólio dele. E é interessante trazer aqui, né? Você vê que ele tem os valores, né? Então muitas vezes até fazer uma campanha ali associada, né? Os 3 primeiros meses você tem um valor promocional para engajar o teu assinante. Então tem ali o de 1 GB, né? Você tem uma promoção para você entrar nesse plano de 1 GB com valor mais barato. Sim. E aí a partir do que o cliente entra, ele acaba utilizando o conteúdo. Sim. E aí depois de 3 meses sobe o valor para o valor padrão daquele plano de 1 GB, por exemplo, né? Mas aí ele já pescou o conteúdo. Ele já começou a consumir. Aí o filho já está assistindo lá a série dele, a esposa está vendo a novela. Ele está assistindo o jogo da Champions. A Champions, fala assim, poxa, mas subiu o valor? Subiu, mas... Eu tô utilizando. Mas o conteúdo é bom, o conteúdo fideliza. Então, esse é um tipo de campanha que você está vendo que tem dado certo, né? Sim. E é um assinante de muito valor, né? Então, a partir do momento que ele levou para casa dele, ele instalou a banda larga, e ele está consumindo em streaming, Sim. Porque o consumo do Wi-Fi, você muitas vezes esquece do que você está assinando ali, né? Está chegando na sua fatura, é claro que todo mês você lembra daquele valor, Lógico. Mas a partir do momento que você começa a consumir algo via o provedor, você agrega mais valor naquela venda, naquele consumo. Então, poxa, esse provedor, ele está me trazendo, Max, ele está me trazendo esse filme que eu gosto de assistir. No final tem até uma proximidade, né? Que você sabe que você está comprando o Max via aquele provedor. Então ele deixa de ser só um custo, mas ele acaba fazendo parte da tua cesta de entretenimento. Correto, né? Correto. E é o que a gente está falando de agregar valor, né? Então, na sua proposta de oferta, se você observar, o preço ele não está tão gritante aqui nesses exemplos aqui. Sim. Então, ele não está gritando o preço primeiramente na comunicação. Ele está trazendo a mensagem, tem lá a velocidade e aí você traz também os elementos criativos, né, dos assets de Max. Né? Então, é isso que também eles entenderam que possa ser trabalhado. Né? Traz esse lúdico para a oferta e esse lúdico vai encantar e o cliente vai consumir. E a partir do momento que ele consumiu, é isso que você está dizendo. Ele passa a degustar, ele começa, aí não tem volta. Depois que começou, entrou lá dentro, tá usando, tá consumindo, aí fica realmente difícil dele. E a gente vê muitos dos números, né? A gente vê muito uma redução de churn, Ricardo. A gente sabe que uma das grandes dores que a gente vive aqui é o churn. É verdade. E hoje a briga por um plano aqui, outro ali. Cruel. E aí o provedor aqui da esquina, ele reduz a banda e bota preço. E a gente está nessa guerra de preço. Então, Max está aí para poder ser uma das propostas de valor para tentar sair dessa briga.
Agrega conteúdo para esse assinante, né? Faz esse assinante ficar mais fiel ao seu plano, né? E é o que você comentou, a partir do momento que ele começa a consumir isso, ele vai se manter mais tempo nessa assinatura. A gente fala que Max, ele traz mais lifetime value, né? Ele vai trazer mais valor desse assinante. Alguns números que a gente traz aqui também, quando você traz Max para a sua oferta, você também tem um aumento de ticket, né? Você está trazendo uma banda larga com um streaming, então você está levando o seu ticket médio para cima, né? Claro que a gente sabe que tem um custo de Max aqui, mas você está trazendo uma oferta maior. Muitos parceiros, eles fazem um plano de entrada e para os upgrades e para o trade-up, ele vai incluindo o Max. Subindo, né? Para puxar aquele assinante para realmente ticket, né? subir o ticket, né? Pô, para que manter ele em 100 mega, 300 mega? Vamos levar esse cara para 500 mega, né? Então ele usa Max também como uma ferramenta de upgrade, né? De trade-up. E a gente sabe que, como eu comentei, alguns parceiros que a gente estudou sem oferta e com a oferta, que conseguiram reduzir churn em até 35%, Ricardo. É muita coisa, 35% de redução de churn. Imagina, se cada 10 caras que querem sair, de cada 100, a gente conseguiu segurar 3, 30, é muita coisa. E por quê? Porque realmente o Max ele vai gerar consumo para aquele plano que ele está tendo ali. Consumir conteúdo, né, gera fidelização. E é interessante, né? Porque como é um conteúdo que ele realmente está usando, tá fiel ali ao conteúdo que está rodando, né? Eu acho que isso até entra muito com o que a gente fala de rede social e eu vou fazer um comparativo entre rede social, aplicativos, serviços digitais, né? Que dentro da banda larga ele acaba utilizando mais serviços e ele tem um investimento ali dentro de tempo que, se ele for trocar por 1, 2, 3, 4, 5 reais de uma banda para outra, ele vai acabar tendo o trabalho de, puxa, mas e a minha série? Perfeito. Mas eu vou ter que reconfigurar todas as TVs, vou ter que reconfigurar o meu celular, vou ter que falar com a minha esposa, com o meu filho, para ajustar tudo. Não, já está lá? Não, deixa lá que tá bom. Porque existe todo um ecossistema, né? Um ecossistema que ele está utilizando com o Max, junto com a internet dele, que ele já está acostumado, que para ele fazer uma mudança, ele precisa de um esforço muito maior do que se for só a internet. Porque se é só a internet, troca aí, não, vai entrar, vai sair, eu não preciso nem ter esforço. Agora, a partir do momento que você vai trocar, e vai trocar a internet, e além de trocar a internet, tem que rever, aí vai parar o tablet do filho. O tablet do filho. O filho vai reclamar, a esposa vai reclamar, todo mundo vai reclamar na casa porque não tem, porque vai ter que fazer, vai ter que assinar, vai ter que mudar. Você cria um outro estresse dentro da casa que muitas vezes eu acho que reflete até um pouco esse número que você está trazendo. Sim. Porque ele já, além de toda a marca, né, de todo o conteúdo, você ainda tem. As pessoas não querem ter esse esforço, né? Já está funcionando, está cômodo, tá bom. E tem um ponto que também é muito importante. Esse é um ponto extremamente relevante, né? Então, reduzir o churn agregando valor, né, na oferta. E tem também uma questão de, a partir do momento que você tem Max, você, né, agregou tudo isso que a gente comentou aqui, esse assinante ele passa a entender também uma proposta de valor do provedor. Poxa, o provedor está me entregando mais. Sim. O provedor está trazendo para minha casa, aqui para o meu lar, todo esse conteúdo que, puxa, eu não tinha acesso, né? Ou eu não sabia que tinha, né, como poderia ter. Então também tem isso, de sabe? uma forma simplificada de uma também, forma né? Porque tá simples. tudo na mesma fatura, tá tudo junto. E aí, então entra fácil. na questão do billing, né? Então, tá aqui, quanto você tá pagando de Max? Puxa, já tá incluído lá, tá... Claro que a gente sempre reforça que você não pode falar a palavra grátis, né? Sim, aqui na nossa parceria, porque é uma plataforma de streaming premium, mas tá incluso no preço, cara. Então é isso, o cara nem vai saber direito, ou ele vai chegar pro vizinho, cara, você tem que assinar com esse provedor, ele já vem com esses filmes, já vem com essas séries, no plano que eu fechei de banda larga. E no final do dia tá junto com um conjunto de megas a mais, que ele aumentou a velocidade dele, né? Então isso também facilita. O quanto que é o Max, o quanto que é a velocidade. Aí você acaba fazendo esse pacote, acaba... Aí a força do combo, né? É o combo, né? O combo ajuda, né? Ajuda a reter, né? Ajuda a segurar para não cancelar, porque manter ele não vai... o ticket alto. Perfeito, né? perfeito. Perfeito. Então acho que aí tem... Então você vê, a gente... Passando aqui um pouco desse overview ali, olhando um pouco todas essas campanhas, a gente está falando aqui de retenção, né, que é a redução do churn, redução do ticket, utilização da propriedade intelectual, utilizar realmente isso dentro das campanhas, seja físico, seja no trade, seja junto nos carros ali para envelopar, seja com material, folhetagem, e acompanhar ali para você ter uma fidelização maior do seu cliente.
né? Trabalhar upgrade, né? Então usar Max também para subir o ticket. Subir o ticket né? do seu Subir o cliente. ticket. Então, tem muita coisa que dá pra gente utilizar. Que mais? Eu sei que você tem mais novidade aqui para trazer, não tem? Temos. A gente tem mais um vídeo aqui que eu acho que ilustra bastante do que a gente vem conversando aqui. Se a gente puder soltar, podemos soltar. Então a gente pode ver aqui um pouco os detalhes, que a gente vai soltar daqui a pouco, o pessoal vai preparar, e aí a gente entra nesse, que acho que é mais um material que acaba sendo interessante de ilustrar o que tem de novidades, Sim. né? E aí, compartilhar um pouco aqui desses bastidores. Né? E esse é o material que ele fala do que vem por aí. É o que vem chegando. por aí. Então não é o que já foi no passado, é novidade. Isso é o que está chegando. Isso é o que está chegando. Legal. Então... Para aquele cara, aquele provedor que não está assinando Max aqui com a Campsoft, fala, vai chegar esse filme, essa série, preciso fechar Max com a Camps. Então vamos lá, vamos ver se já está pronto aqui. Pedir aqui pro pessoal para liberar aqui o próximo vídeo das novidades que tem. Home. Take me home. A rainha voltou! Essa festa vai entrar pra história. Faço fio dental de sacolinha de plástico. This is so exciting! I feel really lucky to be here. What did you do? I saved her. These gays, they're trying to murder me. Here's my jaw. Drop it. Dá trabalho subir o topo. É isso, temos que subir pro topo. Temos que subir pro topo, tem bastante coisa. tem Não, muito realmente conteúdo. tem muito conteúdo novo por vir. E fazendo um asterisco geek aqui, ó, esse filme do Superman, expectativa incrível. Nós soltamos ontem o trailer, ele chega nos cinemas em breve, depois ele vem pra Max. Você já assistiu? Eu ainda não assisti, tô Eu sei que curioso pra tem assistir. Tem os acessos Tô antecipados. curioso pra assistir, mas assim, a expectativa tá super alta do estúdio. Então é mais um conteúdo quente, né, da DC que tá chegando, né, juntamente com Minecraft também, que em breve já tá chegando na plataforma. E é isso, é muito conteúdo bom que vai renovando a oferta. Então não é porque ele colocou a banda larga com Max e ficou Max lá. Não, Max está sempre trazendo novidades. Então também deixa a oferta dele atrativa, né? E aí ele, né, o nosso provedor pode ir atualizando, né, aquela informação de Max. É o filme, é o final da Champions, o Oscar que nós vamos transmitir. E aí ele vai seguindo esse nosso calendário. A Campsoft passa esse calendário, ela tem acesso a esse nosso calendário de lançamento. E aí pode olhar o que grande que está chegando. Eu quero comunicar esse filme aqui, eu quero usar esse filme na minha oferta. Perfeito. E aí pode usar esse material. Indo nessa linha de oferta e tudo, né? O que você já viu, agora olhando alguns casos, né, práticos que talvez algum provedor já tenha feito, você fala que não é tão recomendado, que como é que poderia ter conduzido. Você já viu alguma coisa nessa linha, assim? Até para a gente poder, a gente mostrou aqui muito do que fazer, né? Tem alguma recomendação do que não fazer, né? Para a gente poder exemplificar, se tem alguma coisa? Estou pensando Tem duas coisas básicas assim do, né? do não fazer ou do que não recomendamos. Não recomendamos, né? O primeiro é somente utilizar a logomarca Max. Tá bom. Sabe, assim, é uma marca que é nova, né? A gente está trabalhando muito forte, né, num trabalho de crescimento dessa marca,
mas a gente sabe da força das propriedades, da muito força pouco, dos né? conteúdos. Você só tá a Max, você tem tanto conteúdo por trás e se não Isso, então aproveitar aproveite, tudo isso, né? claro, use a logomarca de É. Max, mas traz o conteúdo, saiba utilizar esse conteúdo. Sim. O time da Campsoft está aqui para te apoiar e te instruir, né, e aprovar aquele material para você poder usar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Harry Potter, Matrix e por aí vai, Batman, Superman. Então, utilize, não é que, por isso que eu falei que é uma recomendação, não é que não pode Claro. usar. Sim, você vai colocar a marca de Max na sua oferta, mas, poxa, aproveite esse acervo gigantesco que a gente tem, né, para trabalhar na sua comunicação, tá? E segundo, é você não desconstruir a propriedade, né? Eu brinquei muito do Harry Potter segurando uma fibra de cabo, alguma coisa nesse aspecto. Não pode, né? Então aí, mas é um aprendizado, Ricardo, e a gente aprende junto. A gente Perfeito. adora desafio. Eu acho que o recado que eu deixo para o provedor é: traga a sua ideia, traga a sua estratégia de comunicação aqui para a Campsoft. A Campsoft vai te ajudar numa curadoria ou numa consultoria, né? Olha, se você pode fazer isso aqui, por que você não usa? E a gente vai aprovar isso e nós vamos junto construir e nós vamos aprender. Deu certo? Cara, deu muito certo, não deu, vamos trocar. A gente vai também, tem uma coisa nova chegando, por que você não usa? E a gente vai trabalhando. Mas uma coisa que é muito interessante, e que a gente já aprendeu também, é o regionalismo. Perfeito. Então a gente já, por exemplo, teve um provedor que trabalhou Friends em uma região, que deu muito certo. Friends era uma marca conhecida, é uma série icônica, né, da série de TV clássico americana. ali dentro, né? E teve outro provedor que foi trabalhar e não deu muito bem. Então a gente também vai conhecendo o regionalismo, o que vai bem naquela região, naquela cidade. E quem vai nos dizer isso é o provedor. É o time de comunicação e marketing desse provedor, né? É na campanha que ele coloca na rua. E aí nós vamos aprendendo e vamos começar a dar dicas para ele. Ó, tá funcionando esse filme, então vamos pro filme. Ó, o próximo filme é esse, a próxima série é aquela. E aí a gente vai aprendendo com o provedor. Olha, eu acho que essas são dicas muito importantes, né, para a gente trazer. Então, como prometido aqui dentro do nosso webcast, aqui podcast, junto com o Daniel, temos aqui uns principais pontos-chave aqui para a gente sumarizar aqui toda a conversa, né? Onde é que você pode trabalhar, como falando agora, aproveitar a marca da Max, muito mais do que a marca, mas toda a propriedade intelectual que tem por trás. Tem o time aqui da Campsoft, está aqui realmente, como o Daniel falou, para apoiar realmente nessa descoberta de marca, como fazer as aprovações, como colocar dentro e utilizar isso, seja numa comunicação digital, seja numa comunicação física, né, de você envelopar os carros, de poder realmente fazer um outdoor. Na né, loja, né? Na loja. Mas acho que uma coisa importante, quando a gente fala de anúncio pago, também tem aprovações e tem um Sim. cuidado que precisa fazer. Né? O ambiente digital, a gente precisa estar muito alinhado com a Campsoft, e a Campsoft tem um alinhamento muito próximo com o nosso time de marketing e comunicação, para que não prejudique o ambiente do parceiro. Então, às vezes o provedor tem uma página no YouTube ou na sua própria conta do Google para compra de ads. A gente tem que estar com o material muito bem alinhado para que não prejudique essa conta dele. Né? Então isso é super importante, sim. Por isso que eu digo que tem que estar muito alinhado com a Campus aqui, porque o que você fazer já e o tem que não expertise fazer, né? do que fazer do que não fazer. E isso é importante. Então, dentro da comunicação, né? Então, utilizar toda essa propriedade na comunicação, fazendo as aprovações que tem que ser feito, né? Mas a gente já consegue ter uma visão ali de estratégia de como fazer uma oferta que aumente o ticket, que você consiga realmente fazer essa fidelização, eventualmente colocar uma promo para ir nos primeiros 3 meses para poder fidelizar e utilizar o conteúdo. E realmente sim, quando o cliente ele utiliza e sente o poder da propriedade intelectual que tem por trás das séries, dos filmes, isso é muito forte. Né? E aplicar essa marca, utilizando ali no teu regionalismo, né, como você trouxe aí dessa experiência, qual que é o conteúdo que a tua cidade que eles gostam mais, e você utilizar essa propriedade intelectual para envelopar os carros, para envelopar a loja, para conseguir ter esses materiais ali prontos, que isso daí vai fazer o engajamento e essa associação de marca, né? Então acaba tendo utilizando realmente a marca da melhor forma. É isso mesmo. Maravilha. E vamos aprendendo construindo, né, Ricardo? Acho que é isso. Tem que testar, coloca a Max na oferta, faz o trabalho que tem que ser feito de upgrade, vai vendo a retenção, vai vendo como é que tá o churn, mexeu, não mexeu, usa na comunicação. Acho que são os ganhos que o provedor que vai sentir na pele, lá na ponta, e aí nós vamos aprendendo junto. Traz esse retorno para a Campsoft e a gente vai construindo essa relação. Maravilha. Daniel, a gente gostaria de agradecer aqui a tua
visita aqui ao estúdio, aqui no nosso podcast aqui da Campsoft. A gente está aqui sempre trazendo conteúdos novos para os nossos clientes, para vocês terem, realmente ajudar no crescimento de nossos clientes, para eles poderem aproveitar ao máximo todo o conteúdo que tem à disposição. A gente acredita que esse espaço ele é dedicado para todo mundo para poder crescer. A gente sempre vai trazer novos convidados para cá. Quem estiver por aqui, assina o canal, continua com a gente e a gente vai sempre manter vocês conectados com mais novidades. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela visita, em estar aqui conosco nos estúdios aqui da Chachado, falando aqui na Campsoft. Eu garanto que em breve voltaremos a falar, porque eu sei que vocês sempre têm novidade, então a gente vai acabar trazendo mais gente aqui da Warner para conversar com você que está aqui na ponta. Agradeço, Ricardo, agradeço o espaço, a oportunidade para a gente falar um pouquinho mais de Max, e vou deixar uma provocação aqui. Por favor. Provedor que está assistindo a gente que não tem Max no portfólio, faz o teste, coloca Max, faz uma oferta e depois chama o Ricardo aqui para conversar e conta se deu certo ou se não deu. Chama o time, entra no campsoft.com.br, pode falar com o nosso time, tem o WhatsApp, conversa, liga para cá. Se é cliente nosso, pode também chamar com a gente para poder ajudar e ajudar a fazer essas campanhas. Se é cliente novo que gostaria de colocar, fala com o nosso time que a gente ajuda da melhor forma. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Boas vendas. Boas vendas.